Olá, lindamente, seja bem-vinda, seja bem-vinda à nossa quinta aula do nosso quinto curso dos 27 perfis de personalidade. O tema da aula de hoje é como libertar as suas relações da buscas por status e esqueci, aprovação. Tá aqui, ó, eu tinha esquecido, na hora que eu ia falar status e aprovação, eu tinha acabado de olhar. Vamos lá, gente, seguinte, a aula de hoje, né, a gente vai realmente começar a perceber alguns detalhes, né, do porquê que a gente acredita que às vezes a gente precisa de certa aprovação externa, de status, de ser uma figura de destaque em alguns grupos ou conexões, sendo que na verdade tudo isso é uma ilusão, né, da nossa personalidade. A gente não necessariamente precisa de nada disso para a gente conseguir alcançar aquilo que a gente busca. E quanto mais a gente vai entendendo então esse personagem, né, essa história que foi contada dentro da nossa cabeça, que a gente está vivendo a vida inteira e acreditando nela, a gente vai conseguindo então ir saindo, né, dessa busca por algo que é apenas uma ilusão e que atrapalha as nossas conexões e a nossa vida. Então, se você está se identificando com esse perfil de personalidade, que é o perfil número 5, vai prestando atenção, tem as aulas anteriores, tem as próximas aulas, que a gente vai ainda olhar mais alguns detalhes desse perfil de personalidade. E lembrando que todos nós, como seres humanos, temos cada traço de personalidade, né, de perfil de personalidade, formando a nossa. Então, por mais que esse daqui seja um traço muito fraco dentro da personalidade de algumas pessoas, todos nós temos um pouco desse comportamento. Então, ele vale para todos nós como um detalhe dentro da nossa personalidade, seja ela qual for. E ele é muito forte e fundamental para a pessoa que realmente vive esse perfil de personalidade como a base da estrutura do funcionamento da mente dela, de como ela lida com a vida, ok? Então, como a gente sempre faz, né? A gente sempre faz um resuminho, lembrando que a gente está falando nesse momento de um perfil de personalidade onde predomina as emoções, aonde a emoção de base que forma a maneira como essa mente pensa, como as emoções funcionam, como os comportamentos são expressados, é a emoção do orgulho, que na verdade só está representando uma emoção mais profunda que fica inconsciente para a pessoa, que é uma tristeza de não se sentir amado ou amada por ser realmente quem é. E nesse perfil número 5 a maneira como esse orgulho se expressa é buscando destaque, buscando um papel de liderança e de poder dentro de grupos, seja amizades, família, emprego, diferentemente do perfil número 4 que busca parecer fofinho e fofinha para que as pessoas cuidem dele ou dela. E o perfil número 6 a gente vai descobrir, né, qual que é a característica desse nas próximas aulas. No resumo da nossa última aula, a gente falou então sobre como que esse orgulho disfarçado, ele aparece como uma forma de servir o outro, mas não é um servir genuíno, e sim está esperando algo em troca. Em alguns momentos também a gente percebeu, né, um outro tópico, como que várias formas, né, como que várias atitudes que essa pessoa acaba tendo sem ela perceber, ela está tentando manipular as outras pessoas e às vezes ela sabe que está tentando manipular, mas isso para ela não é enxergado como algo assim negativo, é sim como uma forma de sobrevivência, uma forma que ela tem de alcançar o que ela busca. Então não estou dizendo aqui que são pessoas ruins, pessoas maléficas, apenas que usam da manipulação para conseguir aquilo que quer. Assim como uma criança, sabe, que fala que tá com dor de cabeça para não ir para a escola, porque ela não tá afim de ir para aula. Ela tá usando de uma forma de manipulação. Assim como um adulto, né, que às vezes tipo inventa uma desculpinha para não querer fazer algo. Ele tá tentando ali de uma certa forma manipular o outro, fazer o outro mudar de ideia ou fazer outra coisa, sendo que ele não precisa daquilo. Ele poderia ser honesto, ele poderia ser mais claro com aquilo que ele está sentindo, com aquilo que ele está buscando. Mas quando a gente acredita que o outro não vai amar a gente, se a gente for assim, acaba acontecendo essa manipulação. E também a gente falou sobre a importância, né, desse perfil de personalidade, de buscar uma influência como uma forma de mascarar a verdade interna, de se sentir desamparado, desamparada. Então, que é sempre ser aquela figura de poder para não precisar se vulnerabilizar, para não precisar pedir ajuda, porque na verdade acha que se mostrar esse lado sensível para o mundo, frágil para o mundo, as pessoas não vão admirar, amar, querer essa pessoa por perto. Então, é uma pessoa que ela sofre muito por trás dessa máscara. E na nossa aula de hoje, o primeiro tópico que a gente vai abordar é exatamente, né, como que para esse perfil de personalidade, quanto mais inconsciente essa pessoa tiver que ela tá vivendo um personagem, que esse personagem não é ela vai acabar, né, usando as relações como um espelho de quem ela é.
E na verdade, as relações, elas não necessariamente elas são um espelho de quem nós somos, mas elas são um espelho dos padrões de comportamentos que nós repetimos. Quando nós começamos a entender que nós não somos os padrões de comportamentos que repetimos, mas sim acreditamos que somos esses padrões de comportamento, então a gente começa a achar que as relações elas estão espelhando quem nós somos, quando na verdade não. Através das relações eu consigo perceber o espelhamento dos padrões de comportamento que eu alimento. Por quê? Porque eu convivo com pessoas que alimentam os meus padrões de comportamento e que eu alimento os padrões de comportamento dela. Então as minhas relações elas estão sempre mostrando os padrões que eu me encontro, mas nunca a minha essência, nunca a minha alma, nunca o meu ser verdadeiramente. O meu ser verdadeiramente ele é extremamente abundante, próspero, feliz, alegre. Então, os conflitos que aparecem na vida não são a expressão, o espelho de quem nós somos de verdade, mas sim dos padrões de comportamento que ainda estamos repetindo. Então, quanto mais essa pessoa ela vai se aproximando, sabe, das pessoas, ela vai buscando então esse lugar de prestígio. Por quê? Porque quando ela alcança isso, ela entende que ela tá num lugar onde as pessoas valorizam ela, onde ela tá num lugar onde as pessoas enxergam ela, que ela tá num lugar onde as pessoas realmente se importam com ela. Se ela não tá nesse lugar de prestígio, ela não sente que ela tem importância, ela não sente que ela tem valor para aquelas pessoas, ela não se sente pertencente, ela não se sente realmente, sabe, útil naquele ambiente. Quando na verdade tudo isso é uma ideia do personagem. Essa pessoa, quando ela começa a entender que não é isso que define se você tem valor, se você é uma pessoa útil, se você é uma pessoa que é amada. Isso tudo foi o personagem que você construiu na sua infância. Só que enquanto você achar que você precisa desse prestígio, você vai alimentar o personagem e você vai fugir de quem você é de verdade, da sua verdadeira essência. Então, essa busca por ambientes de status, onde você vai ter visibilidade, onde as pessoas elas vão vir, colocar você num lugar de pedestal, muitas vezes, sendo que você por dentro sabe que às vezes você não sabe tudo que elas estão achando que você sabe, então às vezes já começa a vir aquela síndrome do impostor e você achar que você é um impostor ou um impostor e ficar com medo das pessoas descobrindo que você não é tudo aquilo que elas acham que você é. E aí, quanto mais isso vai acontecendo, mais você vai tentando criar uma imagem de perfeição e vai negando aquilo que você realmente é. E quanto mais você nega quem você realmente é para mostrar essa imagem de perfeição, para continuar tendo visibilidade, esse status, menos você se sente amado pelas pessoas, se sente amada. Por quê? Porque as pessoas não sabem quem você é de verdade. Então você fica com aquele medo, sabe? Aquele medo de você realmente ser exposto ou ser exposta. E quanto mais você medir o seu valor pela imagem que você tem no círculo social que você convive de forma bem superficial, porque você não está mostrando quem você é de verdade, você não está mostrando os seus medos, você não está mostrando a sua simplicidade, sabe? Aquilo que você não sabe e você assume que não sabe, você não está conseguindo trazer às vezes a sua humildade. Quanto mais você vai medindo então seu valor por essa relação superficial de aparências, mais você vai se enfiando nesse buraco. Conforme você vai percebendo que o medo que você tem de expor a sua verdadeira essência, de expor as suas imperfeições, que na verdade esse é o melhor caminho de você realmente se sentir amado ou se sentir amada, aí você vai realmente entendendo que medir o seu valor pelo papel que você tem nesses grupos, isso não é realmente a verdadeira régua que você deveria estar usando. Essa foi a régua que o seu personagem aprendeu, mas ele não é você. Se esse conteúdo está fazendo sentido, eu peço gentilmente que você possa se inscrever no canal, que você possa compartilhar esse vídeo com uma pessoa que precisa aderir naquele grupo de WhatsApp, para aquela pessoa que você gosta, que você possa deixar o seu like, que você possa deixar o seu comentário com a sua dúvida, com o seu feedback. Se está fazendo sentido essas aulas, se elas estão ajudando vocês, se está ficando confuso, se está fácil de compreender, eu preciso da participação de vocês para a gente realmente conseguir levar esse conhecimento para mais pessoas, porque eu tenho convicção que ele pode ajudar muita gente mesmo. E o nosso próximo tópico é exatamente o como que a gente acaba acreditando que a gente precisa criar uma imagem, sabe, que faz o outro querer a gente por perto, que faz o outro querer a gente ali, sendo que a gente sabe que a gente não é aquela imagem perfeita. Então, essa ideia de seduzir o outro, sabe, pela imagem, porque quando a gente fala em sedução, a gente pensa em sedução no sentido sexual apenas, da parte de chegar lá e ficar seduzindo a pessoa para ter relação sexual com ela, mas não, a sedução é na verdade a gente fazer a pessoa ficar fixada na gente, querendo a gente por perto, seja um amigo, seja um familiar, seja um parceiro de trabalho. Então, enquanto a gente não olha
para essa ideia de que eu preciso criar uma imagem para as pessoas quererem ficar perto de mim. Então essa busca, sabe, de expressar uma competência que não é pelo desejo realmente de fazer o seu melhor, expressando a sua competência através da sua excelência. Inclusive, eu aprendi com uma moça que se chama Mari, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas depois eu vou trazer, assistindo o conteúdo dela, que a excelência é um excesso de essência. Então veja, então quando você expressa a sua competência através da sua excelência, do seu excesso de essência, é diferente de você expressar a sua competência e expressar a sua simpatia, que também é uma qualidade que você tem, se você está se identificando com esse perfil de personalidade. Mas não por ser a sua essência, mas sim porque você quer, sabe, que a pessoa goste de você. Então você está expressando aquilo que você tem de bom, que é a sua simpatia, essa capacidade de se relacionar, que é realmente essa competência de querer estudar, de querer ir atrás, mas não porque isso é a sua essência, mas sim para que as pessoas admirem você, para que as pessoas falem de você, para que as pessoas sintam orgulho de você, sabe? E aquela coisa assim, tipo, das pessoas ficarem te elogiando, das pessoas ficarem, sabe, te colocando num pedestal que vai fazendo você se sentir realmente vivo, se sentindo viva. Só que aí, pra mim, na primeira crítica que uma pessoa te traz, é como se você tivesse tomado um capote, você cai, você já entra naquele momento deprimido, porque você foi criticado por aquela pessoa e logo aquela pessoa que estava sempre te enxergando e vendo o seu melhor, agora ela viu o seu pior. Será que ela vai descobrir mais coisas? Será que ela vai descobrir que eu não sei aquilo, aquilo outro? E aí você entra no buraco. Então veja, é uma armadilha ficar construindo essa ideia dessa imagem, sabe? Tentar seduzir o outro para essa perfeição. Porque quando você não recebe os elogios do outro, você vai ficar mal. Então, quando você alimenta a sua cabeça a buscar elogios do outro para você reconhecer o seu valor nesse elogio, você também está construindo a armadilha de quando o outro não te elogia, você se sentir mal, porque uma coisa leva a outra. Se eu quero elogio e isso me faz bem, quando a crítica vier, a crítica vai me fazer mal. Então, quando eu vou me libertando do elogio, entendendo que ok receber um elogio, a gente gosta de receber um elogio, mas ele não define o meu valor. Então, quando eu desconecto o meu valor e eu passo a agir não buscando, sabe, seduzir as pessoas, mostrando para elas que eu sou algo, para elas gostarem mais de mim, mas sim agindo baseado naquilo que é a verdade do que eu quero, a verdade do que eu acredito, é a verdade do que eu estou buscando mostrar para o mundo, não para que o mundo goste de mim, mas porque é o que eu tenho para oferecer, aí eu vou conseguindo a não sofrer quando não acontecem os elogios. Então, eu não preciso ficar controlando, sabe, as pessoas da forma como elas me percebem através de um comportamento totalmente intencional. Eu vou fazer isso porque as pessoas gostam quando eu faço isso, eu vou fazer aquilo porque as pessoas me acham incrível quando eu faço aquilo. Não, eu tenho que ser o melhor nisso porque todo mundo espera de mim que eu seja o melhor nisso. Não, você não precisa. Você pode ser o melhor naquilo, por quê? Porque você ama fazer aquilo e quer fazer aquilo e faz sentido para você fazer aquilo e você sabe que aquilo beneficia as pessoas, mas você não está fazendo isso por elogio, não está fazendo isso por status, não está fazendo isso por posicionamento, você não está fazendo isso por nada, você está fazendo isso porque você é isso, porque você quer isso, e mesmo que ninguém enxergasse isso, você faria. Inclusive, ó, esse traço, né, na nossa personalidade de um modo geral, é um dos mais desafiadores da gente vencer nessa era, por exemplo, do mundo digital, quando, por exemplo, a gente vai fazer um trabalho aqui na internet. Porque um trabalho na internet, ele é um trabalho que demora para ter visibilidade. Às vezes você vai fazer ele por meses, por anos, sem ninguém te enxergar. Então, quando a gente só está fazendo as coisas, por exemplo, por esse traço de personalidade, querendo atrair a atenção das pessoas, receber elogios das pessoas, se a gente não está consciente de que isso é um personagem, de que isso não é a nossa verdadeira essência, a gente não consegue, por exemplo, se manter fazendo um trabalho constante na internet até que isso vingue e dê os frutos necessários, que pode levar meses, anos ou décadas, a gente não sabe. Então veja, lidar com esse aspecto da nossa personalidade, ele é muito importante. E se você está se identificando com isso, presta atenção, quanto que você está tentando controlar a sua imagem pública para que as pessoas gostem de você, tentando seduzir elas, e assim você vai ficando preso e presa num monte de padrões de como você tem que ser, de como você não pode ser, do que as pessoas esperam, do que as pessoas não esperam, e aí não sobra espaço para sua criatividade, para sua autenticidade, para ver realmente você expressar leveza nas suas relações e nas suas conexões, e as pessoas inclusive sentirem verdade e sinceridade no que você está oferecendo para elas, porque isso também é uma coisa importante, as pessoas sentirem sinceridade e verdade no que a gente está oferecendo para elas. E o nosso próximo e último tópico dessa aula é exatamente o medo de cair
que essa personalidade tem. Esse personagem, né, que a gente vai criando muitas vezes para lidar então com essa sensação de não ser amado, de não ser amada por ser realmente quem somos. Então fomos percebendo que as pessoas que têm destaque nos grupos têm a atenção das pessoas e passamos a acreditar então que ter destaque e ter a atenção das pessoas é, na verdade, um sinônimo de amor, quando não necessariamente é. Isso é apenas um sinal de influência. Quanto mais então essa pessoa vai alimentando isso, mais ela vai alimentando o oposto, que é o medo de tomar uma queda, é o medo de não ser visto, é o medo de perder esse lugar de prestígio. Quantas pessoas entram em depressões profundas quando perdem um determinado cargo, quando saem de uma determinada carreira e não conseguem se realocar mais naquilo? São pessoas que estão vivendo exatamente traços dessa questão. Não quer dizer exatamente que seja só isso, mas a gente pega traços dessa parte da personalidade acontecendo naquela pessoa. Talvez ela seja esse perfil de personalidade, né? Não que ela seja na essência dela, né? Mas no personagem. Ou talvez ela tenha esse perfil de personalidade, né? Esse traço de personalidade na base da personalidade dela, ali junto com os outros dois, que eu sempre falo para vocês que tem três aspectos diferentes na base da nossa personalidade, como se fosse um triângulo, né, de ponta cabeça. Tem um que está na ponta de baixo, que é o principal, e tem outros dois que estão somando muito do nosso padrão de pensamento, de sentimento, de comportamento. Então esse medo de cair, ele vem exatamente da ideia de que eu tenho que estar ali, que senão eu não tenho valor. Então, quando eu perco a minha influência, às vezes eu faço coisas até que não são éticas dentro dos meus próprios valores para voltar nesse lugar de influência. Isso só vai, por exemplo, me queimando mais ainda, né? Com as pessoas, porque as pessoas começam a perceber que então eu não sou uma pessoa que tipo sou uma pessoa transparente naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. Eu às vezes falo uma coisa e faço outra, entendeu? Às vezes eu prometo uma coisa e aquilo eu não cumpro. Então, além de essa pessoa ter medo de perder a influência, ela começar a fazer várias coisas que às vezes não são legais nem para ela nem para os outros, ela novamente, como eu disse, ela vai sofrer com as críticas. E qualquer tipo de rejeição pública, e não necessariamente a rejeição pública que ela sofreu é porque ela estava fazendo algo de ruim, às vezes ela veio trazendo algo que confrontou uma série de conflitos emocionais de um grupo de pessoas, porque, por exemplo, se eu tô aqui, né, fazendo um vídeo onde eu tô falando, por exemplo, de um perfil de personalidade, tem um grupo de pessoas que vive esse perfil de personalidade e não estão preparados e preparadas ainda para lidar com esse conhecimento, pode vir uma avalanche de pessoas, às vezes, fazer um confronto aqui. E se eu não tiver claro quanto a isso, eu vou, tipo assim, pegar essa rejeição, né, desse público que veio e eu vou trazer isso para minha identidade, achando que o que eu tô falando não é verdade, que o que eu tô falando não é algo que está amparado num conhecimento, não é algo que tem a ver com estudos que diversos psicólogos já fizeram e já escreveram vários livros que eu venho estudando e tal. E aí eu entro num desespero e vou fazer o quê? Eu vou largar. Não. Se eu tô consciente desse personagem, eu vou perceber, não, peraí, tem um lado aqui da minha personalidade que ela tá realmente querendo aprovação, ela tá achando que amor é as pessoas me aprovarem, que amor é as pessoas concordarem comigo. Mas não, eu sei que isso aqui é um personagem, eu sei que isso aqui não é a minha essência. Então eu não vou cair nessa, sabe? Eu sei que isso gera uma pressão emocional em mim, mas eu não vou me entregar para esse aspecto do personagem. Eu sei que eu sou a alma, eu sei que eu tô aqui, eu preciso aprender a conduzir a minha mente. A minha mente, ela foi, né, formulada por várias crenças, por várias questões de padrões de personalidade, e agora eu tô me libertando dessa mente e tô conduzindo essa mente para a direção que a minha alma quer ir. Então, com isso, eu vou conseguir, inclusive, até me abrir para vínculos e conexões, sabe, que me permitem ser uma pessoa comum, uma pessoa normal. Inclusive, quero citar aqui o Léo, né? O Léo e a Angélica, que são amigos e tal, que estão me ajudando muito num processo de cura emocional nesse momento, assim, tal. Várias outras pessoas me ajudaram até aqui. E nesse momento, assim, eles estão me ajudando muito, eles estão muito de perto, assim, acompanhando o meu processo pessoal, meu processo de vida. E tá sendo muito legal, sabe? Como que, nesse sentido, por exemplo, pegando esse traço de comportamento, sabe? Na minha personalidade, que não é essa personalidade que eu vivencio na base, mas esse traço, ele tá ali, sabe? Perto, e eu tô trabalhando ele nesse momento também. É muito interessante que com eles, por exemplo, eu me sinto à vontade para ser eu mesmo, para ser uma pessoa comum, para ser uma pessoa que fragiliza. Eu conto vários dos meus medos, das coisas, na verdade, vários não. Eu conto um monte de coisa para eles, assim, tal, um monte mesmo. E eles estão ali, eles me acolhem, eles conversam, eles dão risada, eu também escuto os deles e converso com eles e tal. E assim a gente vai se ajudando. Então olha que legal, né? Quando a gente começa a perder o medo de ficar nesse lugar de status nas nossas conexões, nas nossas rodas de amigo e aceita ser uma pessoa comum,
a gente está realmente se libertando, sabe, desse medo, dessas ilusões que esses aspectos, né, desse personagem ele vai trazendo pra gente. Mas lembrando, né, gente, poxa, todas as personalidades, elas trazem vários pontos positivos, elas trazem várias qualidades, inclusive, né, a nossa aula 7, ela vai ser uma aula onde a gente vai falar dos pontos fortes também desse aspecto de personalidade, né? Não quero que fique uma coisa assim que parece que são só coisas negativas, mas eu tô tentando trazer o olhar de vocês para olhar para aquilo que precisa ser trabalhado, para aquilo que é importante ser enxergado, que não basta a gente ficar fingindo que não tá vendo e negando, isso não vai se resolver. A gente precisa olhar para aquilo que a gente tá fingindo que não tá vendo e resolver. E o meu trabalho é exatamente esse, aí trazendo clareza para você, para onde você precisa olhar para você resolver aquilo. E a conclusão então da nossa aula de hoje é exatamente de que a admiração verdadeira ela nasce quando a gente consegue olhar, sabe, pra gente como ser humano. Quando a gente consegue, sabe, tipo assim, olhar e perceber que a gente não é perfeito e a nossa perfeição, na verdade, ela é a nossa imperfeição. Eu vou até reformular. Nós somos perfeitos e perfeitas, mas a nossa perfeição é a imperfeição. Porque a perfeição ela é uma expectativa. E a nossa imperfeição é a expressão da nossa verdadeira essência. Então, quando a gente consegue sair desse lugar de pedestal, não querer ficar nesse lugar de pedestal e aceitar ser uma pessoa comum, essa é a verdadeira admiração que a gente realmente vai conquistar das pessoas. Porque quando a gente conquista a admiração das pessoas por ser a gente, com as nossas falhas, com as nossas vulnerabilidades, isso é se sentir amado de verdade. Isso é realmente viver o amor incondicional, viver o amor universal. E essa é a minha mensagem aqui pra vocês, sabe? Buscar trazer todo mundo o máximo possível pro amor universal, pra vida, sabe? Pra esse acolhimento que a vida tem pra gente. E a gente precisa fazer o trabalho de ir tirando todas as camadas, sabe? Que impedem que a gente se entregue para esse amor universal da vida nas nossas relações, porque o amor universal ele está nas relações, ele está nas conexões que a gente cria com as pessoas. E o desafio que eu tenho para você é no seu ambiente de trabalho você buscar elogiar sinceramente alguém, sabe, sem querer que essa pessoa, tipo assim, reconheça você como uma pessoa bacana, diferenciada e tal, ou que ela te veja como alguém influente naquele ambiente. Apenas, sabe, reconheça o comportamento do outro, apenas reconheça a qualidade do outro, sabe? Não fazendo isso para ir criando uma conexão com as pessoas e elas irem te colocando em um lugar de especialidade. Não, simplesmente para que você reconheça a beleza que o outro tem, o melhor que o outro tem e que você traga para ele então, sabe, essa percepção de que ele e ela é uma pessoa legal, de que ele e ela é uma pessoa que merece o amor, o carinho e a atenção. Então vá se tirando desse lugar de pedestal e vá compartilhando com as outras pessoas esse olhar, sabe, de enxergar o outro. Não que apenas as pessoas te enxerguem, mas que você também enxergue as pessoas. E o tema da nossa próxima aula vai ser como parar de performar por aparência e começar a viver a sua verdade. Porque veja bem, o meu objetivo aqui não é dizer que performar, que ter resultados na vida, que seja qual for, né, o aspecto da vida, não é positivo. É muito positivo. A questão é quando a gente fica performando, tendo resultados apenas por aparência, apenas para conquistar a atenção das pessoas. E não porque é a nossa verdadeira essência, e no sentido de que é aquilo que a gente quer viver, é aquilo que a gente quer fazer, mesmo que ninguém enxergue. Então o objetivo vai ser realmente trazer a performance para a verdade, para a essência. E performar é maravilhoso, mas quando a gente está expressando aquilo que nós somos de verdade. Agradeço a sua presença, agradeço a sua participação. Peço gentilmente que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você deixe o seu like, que você comente, porque quanto mais vocês participam, melhor se torna aqui esse trabalho que a gente está fazendo, ok? Então eu agradeço novamente e eu me despeço de vocês. Até amanhã, a nossa sexta aula. Tchau, tchau.